Vamos iniciar então? Vamos lá, então. Estão todos acompanhando a Helenice na prece inicial da nossa aula. Então, boa noite a todos. Fechando nossos olhos, vamos nos ligando ao plano espiritual. Uma noite de bastante alegria, que estamos retornando ao nosso curso. Então, vamos pedindo para a espiritualidade, que sempre está presente entre nós, para que nos auxilie, para que nos abençoe, para que a gente tenha mais um ano de curso que venha agregar muito à nossa vida, que a gente, estudando o Evangelho, o livro dos médiuns, a gente possa se melhorar e a gente possa aprimorar os conhecimentos que a gente vem adquirindo até aqui, que a gente possa aprender muito mais esse ano com a ajuda da espiritualidade e com o nosso esforço individual, objetivando sempre a nossa reforma íntima e viver melhor nesse mundo que está tão diferente, né? Diferente do que a gente estava acostumado. Então, a gente precisa muito mesmo se fortalecer. E esse nosso curso é uma forma da gente se fortalecer bastante. Então, agradecemos já de início mais essa oportunidade nesse ano e que a gente receba as bênçãos da espiritualidade, o auxílio e sempre nos intuindo da melhor maneira. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, eu sou o José Gentil. Eu acho que vocês não me conhecem ainda, não tivemos a oportunidade, né, de todos conversarmos pessoalmente. E eu já estou no Fraternidade há algum tempo, ligado à escola, e agora com vocês para esse curso de mediunidade. A gente está num momento, como a Helenice ressaltou na prece, um momento ímpar, né? Um momento diferente, e evidentemente não teremos o curso de mediunidade que sempre é ministrado na casa espírita, presencialmente, porque na casa espírita a gente tem um enfoque na prática, né? Tem a teoria e tem também a prática mediúnica, que à distância não é possível. Mas a gente confia na espiritualidade e sabemos que nada é o acaso nesse mundo, né? Se fomos os escolhidos para esse momento de transição, é porque certamente algum proveito teremos de tudo isso, e certamente a gente vai conseguir, durante esse ano, reunir um conteúdo teórico bastante forte e para possibilitar a prática mediúnica quando a gente retornar às atividades na casa espírita. A gente não sabe como vai ficar durante o ano, mas eu acredito que esse ano ainda vai ser nesse formato o nosso curso. Antes da gente falar mais a respeito do curso, que vocês vão ver, é um curso que realmente muda a vida da gente, né? E possibilitando tanta coisa no nosso caminho. Vocês acho que já conhecem o Paulo, né? O Paulo já esteve com vocês, né? Quer falar alguma coisa, Paulo, de início? Na verdade, eles estão me aturando desde o primeiro ano. Eu percebi Ah, que com eles no primeiro noturno, né? Eu tive no primeiro e no segundo, e o pessoal do diurno desde o ano passado. Então, estamos juntos aí, estarei esse ano com vocês também. novamente, né? Então, presencialmente, agora a gente faria uma rodada de apresentações, né? Tem como a gente fazer isso à distância? Eu acho que sim, né? Sim, sim. Vamos fazer? Eu não sei se a, a posição que aparece para mim nos participantes aqui é a mesma para vocês, né? E vocês se importam se eu chamar pelo nome que aparece na posição aqui para mim? Para vocês irem se apresentando? Problema. Então aqui é... Ih, mas já mudou.
Então não dá certo. Eu peço que cada um então vai se apresentando, quem se dispõe aí primeiro. Porque aqui realmente não dá uma ordem, ó, fica mudando, fica alterando. O meu está mais estável, eu vou chamando aqui. Então, vai, Regina, pode ser você, por favor. Beleza, Paulo. O que exatamente eu tenho que falar? Bem, Fale um pouco assim, olha, de forma rápida, né? Sem assim, para que todo mundo tenha a oportunidade de falar, mas o seu nome a gente já está vendo, sim. né? E mais ou menos o que você espera desse ano, porque é diferente do que você fez no ano passado, agora é um mediúnico. Sim. E normalmente todo mundo tem uma expectativa para esse ano, né? Então, todo mundo pode fazer assim, falar um pouco o que espera para esse ano. Em segundo lugar, se tem medo do intercâmbio mediúnico. Entenderam? Uhum. Eu já fiz esse curso de mediunidade e estava trabalhando num outro centro espírita. Ah, E esse curso foi de 1 ano e meio e, para mim, faltou conteúdo, faltou coisas importantes para aprender. Eu e outras pessoas achavam a mesma coisa. E eu falei, portanto, eu estava trabalhando, né, como médio de sustentação, porque na parte prática a gente quase não teve prática nenhuma, né? tá. E eu resolvi então procurar uma casa que pudesse dar um curso mais intenso, mais profundo. E eu queria estudar as leis morais mais profundamente. Então, a minha expectativa, assim, que pelo que você já passou o programa, eu estou vendo conteúdos do que eu não vi no Tá. curso. Então, como se diz, eu estava até assistindo a palestra do Jacobson e ele disse que todo mundo deveria estudar mediunidade, porque para entender o que acontece com você, a sua percepção, a como funciona a sua intuição. Então, é nesse sentido, eu quero compreender mais como funciona a mediunidade, né? Esse é Muito o meu bom. objetivo. E não tenho medo do intercâmbio, não. Não, tá ótimo. É porque é até interessante a gente falar um pouco dos nossos medos, porque nós iremos trabalhar isso nesse ano também, né? E, então é legal a gente já colocar isso para fora agora. Quem é o próximo, Paulo? Denise, você pode se apresentar para mim, por favor? Eu? Uhum. Então, eu também já fiz esse curso até o 3º ano num outro centro espírita, num outro momento, já há alguns anos atrás. E naquela ocasião, o 3º ano, ele foi, naquele centro, muito mais parte prática do que teórica. Então, eu acho que, assim, eu não tive medo, participei como... o meu papel, no caso, como assim, aprendendo, mas já participando era também de sustentação, porque eu tinha alguns alunos que já já tinham alguma mediunidade de escrita ou de receber, né, de falar, Ostensiva, né? psicografia, isso é. Uhum. E aí, no caso, eu era como sustentação, mas eu não tinha medo, não. Eu achei bastante interessante, só que na época, por acho que imaturidade da minha parte também, eu não me dediquei o suficiente no aprendizado teórico. Então, eu gostava muito de participar das aulas, mas também não me dedicava fora das aulas para ter a teoria necessária para dar sustentação àquilo que eu estava aprendendo, né? Mas foi um outro momento, acho que tudo tem o tempo certo na vida, e agora eu acho que nesse formato que a gente está, como você falou, a gente talvez não vá ter tanta prática como eu tive na época, e a gente vai ter muito mais teoria. Então, eu pretendo me dedicar. O que eu espero desse ano é que eu me dedique muito mais para ter mais sustentação, porque eu gosto desse trabalho, eu gosto de fazer parte. Muito bom. Obrigado, Denise. Ivana, pode ser você agora? Claro. Eu já participei também há vários anos, já faz um tempo, de práticas em outros centros.
E também me faltava essa parte teórica, né, o conteúdo, porque era muito mais a prática, né, do que a parte teórica de conteúdo. Isso eu sentia muita falta. Já fiz cursos, mas eu já estava um tempo parada, daí resolvi voltar. Já frequento, acho que, o Fraternidade aqui desde que eu voltei para Jundiaí, em 2008. Mas daí eu vi essa necessidade de voltar mesmo, estudar mais a fundo, porque assim, eu sempre pratiquei, né? Desde os meus 18 anos que eu estou no espiritismo, eu participava de grupos de desobsessão, e daí fiquei uns anos parada. Então, acho que é isso. Não tenho medo também. Uhum. Já participei de psicografias também, eu não, assim, não me assusta. Legal. Eu acho que faz parte. Sim, é natural, né? Natural. Uhum. Ana Lúcia, por favor. Pronto. Bom, Ana Lúcia, eu estou aqui no Fraternidade, nessa casa, agora indo para o 3º ano, já cheguei fazendo curso, né? E, assim, eu confesso que eu estou gostando bastante dessa ideia da gente ter um intensivão teórico antes de partir para a prática, porque eu não tenho nenhuma experiência prática, né, de intercâmbio. A princípio, eu digo que eu não tenho medo, não, mas eu sinto necessidade de estar preparada, ou seja, de ter toda a teoria para poder começar, para poder participar e me sentir segura e me sentir contribuindo. Então, eu particularmente gosto muito. Eu já estou participando do grupo, né? Assim como a Regina também está, no grupo da segunda-feira, o grupo de estudo aí da casa, né? Do Livro dos Médiuns. Também tenho acompanhado, estou lendo bastante, né? Sobre o assunto, me interessa muito. E minha expectativa para o curso desse ano é realmente um grande aprimoramento no tema, sabe? Eu quero realmente trabalhar, quero poder contribuir, mas eu sei que eu preciso estudar e eu estou bem disposta a estudar bastante o assunto. Muito bom. Obrigado, Ana. Fernanda. Olá, eu sou a Fernanda, eu frequento o Fraternidade desde 2019, eu sou novinha assim também como a Ana, já comecei fazendo o curso, não tive outro contato anteriormente, mas eu me encontrei, né, na doutrina espírita e confesso que eu esperei muito pelo 3º ano. Eu tenho muita curiosidade, é um tema muito, muito interessante, eu não tenho medo também, eu tenho curiosidade mesmo. E é isso, como eu falei no grupo, nem sempre eu consigo participar nas aulas ao vivo, mas eu vou tentar ao máximo me esforçar, mas de qualquer forma eu assisto pelo YouTube também. Uhum. E minha expectativa é essa mesmo, é aprender novos conhecimentos e ver aí o que mais a doutrina nos mostra. Muito bom. Obrigado, Pedro. Agora, Larissa, Gabriel e Joaquim. Olá, boa noite. Que bom estar com vocês de novo. O Gabriel está fazendo o Joaquim dormir, então ele vai ficar para depois. Eu sou Larissa, estou no centro também já há algum tempinho. Um ano antes eu comecei a frequentar a Fraternidade, antes do curso, mas já tinha passado por outros centros. Eu morei em Uberaba, em Franca, em outras cidades. Eu acho que a minha expectativa também é de mais conhecimento, de entender melhor essa questão da mediunidade e saber lidar também, né, com... Eu confesso que tenho um pouquinho de medo, sim, fico insegura. Uhum. É uma coisa que, ao mesmo tempo que eu tenho muita curiosidade, quero entender, saber mais, eu fico com receio do que eu posso desenvolver ou não, fico muito nessa dúvida. A minha família é uma família que já frequenta o espiritismo há algum tempo, e eu acho que o meu medo veio porque a minha mãe começou a frequentar, eu era muito nova e eu não sabia muito, não entendia muito,
né? Foi uma surpresa, assim, para mim. Então, acho que desde há muito tempo, assim, né? Eu venho, ao mesmo tempo em que eu me interesso muito, que eu vou buscar conhecer, e eu também fico com um pouco de receio. Acho que é isso, e estou disposta a vencer esse medo, a cuidar das minhas questões, né? E seguir com o grupo. O ano passado nasceu meu bebezinho, então eu não consegui acompanhar as últimas aulas, mas pretendo retomar agora com tudo, porque fez falta, né? Assim, os nossos encontros, as partilhas, fez muita falta para mim. Isso. Assim que o Gabriel chegar, ele se apresenta. Ok. Gente, antes de passar para a Rosângela, a Larissa e o Gabriel estão com a gente desde o primeiro ano, né, no noturno, e eles engravidaram no passado, então aí no final eles assistiram mais, como a Fernanda, mais pelo YouTube do que presencial. Mas deve ser um casal que participa bastante também, e vai ser legal. Agora nós temos a Rosângela. Sou eu, é? Bom, eu sou a Rosângela e, graças a Deus, eu já estou indo para o terceiro, né? O Espiritismo, para mim, está sendo o ar que eu respiro. Meu amigo fiel, meu companheiro. Me arrependo de não ter começado antes. Me arrependo. Mas agora, como eu estou na prática de orar e vigiar, eu consigo fazer muita coisa. Medo e temor são o mesmo significado. Mas como eu não gosto da palavra medo, eu prefiro usar o temor. Não temo, não. É estranho, porque é como a gente já, nós espíritos antigos, né, secular, né, como sempre teve ali, mas eu não aproveitei as oportunidades de conhecer realmente o espiritismo. Agora que eu estou estudando, estou amando o evangelho, eu lia mais quando estava nas aulas, agora não. Agora eu estou lendo ele todo dia. Isso aí, para mim, está sendo uma janela, assim, fantástica. Uma coisa, assim, fantástica. Quando eu não entendo, eu procuro saber o significado, o porquê. E eu estou tão em sintonia, assim, que muitas vezes acontece alguma coisa comigo e quando eu abro o evangelho, a resposta está lá. Eu fico até meio assim, mas não temo, porque todos nós somos médiuns, né? Basta começar a praticar, a entender, né? Então, a expectativa agora do terceiro ano, para mim, é grande. É uma emoção que dá até um gelo na barriga. E medo, que eu não gosto de falar, mas temer eu não temo, não. Eu não vejo a hora de começar o desenrolar. Sei. Eu não vejo a hora. Mas minha expectativa é essa, de começar logo para me desenvolver. Eu acho que eu já perdi muito tempo em não estudar. Só faltou, então, a Nedi agora, que vai se apresentar, e a Nedi estará conosco esse ano, nos auxiliando aí, como dirigente de sala, fazendo as anotações, as vendas. Então, Nedi, por favor. Bem, eu cheguei agora, né? Estou conhecendo o grupo e eu já fiz o curso há muito tempo, mas é sempre bom se reciclar. É isso. O Gabriel chegou. Oi. Gabriel? Isso. Oi. Então, a gente está fazendo uma pequena apresentação e falando um pouco das nossas
expectativas para esse ano, né? E o quanto a gente tem ou não medo desse contato com o mundo espiritual. Então, se você puder falar um pouquinho. Sim, então sou o Gabriel. Estamos juntos nessa turma há 2 anos, agora o terceiro. Eu já tive bastante medo da parte mediúnica, assim, acho que basicamente por desconhecimento. Hoje eu tenho bastante curiosidade, assim, várias vezes eu estava pensando em, sei lá, como que seria o lado de lá, ou como, né, li bastante o livro dos espíritos, das perguntas e vários temas interessantes ali, então eu tenho muita curiosidade. Então, espero que esse ano aí seja bastante elucidativo. Ok. Foi todo mundo? Então, agora entrou a Nayara. Acabou de entrar. Quem? A Nayara? Nayara, você quer se apresentar, Nayara? Eu acho que não. Com você, gente. Quando ela, né, se manifestar, daí a gente conversa. Abriu o som. Nayara? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Estou um pouco atrasada, né? Tá. Então, a gente está pedindo, todo mundo já fez isso, para se apresentar, no caso você é a Nayara, né? E falar um pouco das suas expectativas para esse ano, que é o mediúnico, né? E se você tem medo desse contato com o mundo espiritual. Então, eu sou a Nayara, tenho 27 anos, e para esse ano eu pretendo me aprofundar mais na espiritualidade, poder estudar mais, entender mais. Não tenho medo. Tenho muitas perguntas, na verdade, preciso preencher umas lacunas que às vezes surge. Eu sou uma pessoa muito curiosa, então surge muitas perguntas, muitas questões que eu quero esclarecer cada vez mais e poder me conectar, me fortalecer nessa parte espiritual que eu acho que é importante e essencial para a nossa vida, né? Perfeito. Agora foi todo mundo. Obrigada. Nada. Então, pessoal, primeira coisa, né, eu acho que algumas pessoas, como a Rosângela falou, né, ela acha que chegou tarde, podia ter sido antes, mas tudo tem o seu tempo, né? E exatamente quando, né, em nosso lar, André Luiz fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, nem antes nem depois, quando ele está pronto, a oportunidade surge. E para todos nós que hoje estamos aproveitando essa oportunidade, então, a gente não tem mais que pensar, né, nesse antes e depois. O importante é o agora, né? E o agora, o quanto estamos aproveitando dessa oportunidade que nos é dada. A questão do medo, como algumas pessoas ressaltaram, realmente, basta você pensar, a gente tem medo daquilo que a gente não compreende. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu recordo que, para mim, a mediunidade surgiu na infância e eu tinha muito medo, porque eu percebia, né, as coisas acontecendo ao meu redor e não sabia compreender, não enxergava, não sabia o que estava acontecendo e daí batia o medo. E a partir do momento em que eu fui compreendendo, daí esse medo vai, de fato, passando. Mas vejam que é bem diferente você conhecer e você estar convencido de alguma coisa. Porque conhecer, às vezes a gente conhece a doutrina, tem a ciência da doutrina, mas não está necessariamente convencido de tudo o que ela nos fala, né? Então, para a pessoa que atingiu aquela maturidade, aquele grau de convencimento,
né? Essa realmente está adequada, né, a seguir. E a ciência é um primeiro passo, né, a ciência de algo. O convencimento é o segundo passo. Mas para todos nós, como eu disse, vai ser importante esse ano. Apesar da gente não ter a parte prática, a gente vai poder aprofundar bastante na teoria. E isso dá mais segurança, como alguém falou, né? Vocês vão se sentir muito mais seguros em relação à prática mediúnica. Uma coisa importante, e hoje a gente tem tempo, mas eu pretendo não utilizar todo o tempo de aula. Eu acho que não há necessidade disso hoje, né? Mas uma coisa é muito importante a gente falar desde já, né? Eu dou aula em curso mediúnico desde 1999, né? Então, há bastante tempo já. E sempre acompanhando o desenvolvimento mediúnico dos alunos, né? E algumas situações a gente vai percebendo. Todo mundo busca a mediunidade ostensiva, que é a psicografia, né? A possibilidade de escrever, que é a psicofonia, é participar daqueles trabalhos, né, e passar as mensagens dos espíritos, sentir, perceber o mundo espiritual. E, né, vocês ainda não tiveram nada disso, mas vocês vão ver que a mediunidade ostensiva, ela é uma predisposição orgânica. Quer dizer, o médium ostensivo, o médium que vem apto a essa atividade mediúnica, do intercâmbio mediúnico no trabalho na casa espírita, essa pessoa já veio com um corpo predisposto à mediunidade. Então aquilo está latente nele e o treinamento, o desenvolvimento mediúnico, né, vai fazendo isso despertar. Agora, tem muita gente, muitos de nós, que não tem essa predisposição orgânica. Vamos entender predisposição orgânica como tarefa que você trouxe do mundo espiritual para o desempenho de um trabalho para se aprimorar como espírito e quitar dívida, né? O trabalho é para você conseguir, né, se harmonizar com o passado de todos nós bastante delituoso. Então, talvez não tenhamos a predisposição orgânica, né? Essa mediunidade ostensiva. Mas o que eu sempre bati muito na tecla com os meus alunos é que a forma, né, mais básica de mediunidade é a intuição. E a intuição todos nós temos. Todos nós temos canais que nos ligam à espiritualidade e que independem de um corpo predisposto ao desenvolvimento de faculdades mediúnicas ostensivas. Tá? Então é isso que eu pretendo fazer com todos vocês durante esse ano. Trabalhar a nossa intuição, trabalhar esses canais que todos nós temos para desenvolver. Então estaremos aptos no final do ano a, mais harmonizados, perceber o mundo espiritual, perceber a presença desses nossos amigos. Talvez não através de uma evidência declarada, né, ou de uma forma assim mais patente, mas pela intuição. E vejam que quando eu falo intuição, não é aquela leve brisa de, sabe, de mensagem, de um pensamento que parece que passa levemente. A intuição pode ser tão segura a ponto de você ter certeza do que está sendo falado. A intuição pode ser tão segura a ponto de você enxergar os espíritos, não pelos olhos, né, mas pelos canais que a espiritualidade oferece, tá? Então a gente tem que desmistificar algumas coisas para poder ter um resultado melhor. Essa é a primeira, que eu sempre gosto de desmistificar. Se a gente tiver a mediunidade, né,
ostensiva, o corpo predisposto a isso, a gente vai desenvolver. Mas se a gente não tiver, a gente também vai desenvolver. Depende do esforço, da orientação, do encaminhamento de cada um de nós, tá? E também é importante falar, né? Isso também eu gosto de ressaltar, que todos nós somos estudantes, mas alguns de vocês já trabalham, né? Já participaram de grupos de trabalho. Gente, na essência, tudo que acontece dentro da casa espírita, e às vezes a gente bate no peito e fala, eu sou trabalhador espírita, eu sou um dirigente, eu sou um expositor do evangelho. Gente, dentro da casa espírita, todos nós somos aprendizes. E todas as atividades lá dentro é uma atividade assistencial a todos nós. A equipe espiritual, o plano espiritual, necessariamente no trabalho de assistência aos desencarnados, não precisa da gente. Eles não precisam da gente. Prova disso é que agora a grande maioria das casas espíritas estão fechadas. Os grupos de mediunidade não estão em atividade e nenhum desencarnado necessitado deixou de ser assistido por isso. As equipes espirituais já assistiam os desencarnados necessitados muito antes de ter na Terra grupos organizados para essa atividade, com Kardec, né? E, como eu disse, sempre foram assistidos. Então, por que eles, né, nos motivam, nos incentivam a formar esses grupos de atividade aos desencarnados? Eles nos aceitam nesse trabalho para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Cada vez mais, eles nos querem como participantes das atividades deles. E aí vocês veem uma coisa muito interessante, muito legal, que é um avanço na prática mediúnica. Mas no passado, você observa que os médiuns eram meros instrumentos na atividade mediúnica. Eles sentavam ali na cadeira, incorporavam os espíritos que conversavam com os dirigentes e voltavam ao normal e beleza, né? Mas cada vez mais a gente está assistindo um aprofundamento dessa assistência pelos encarnados. Cada vez mais o encarnado participa da assistência, tá? Então, hoje, num grupo mediúnico, não é raro você estar ali disposto ao trabalho, você é médium, senta ali na cadeira, e a equipe espiritual, determinadas assistências, né, que são feitas, você vai junto com a equipe até o local, você, junto da equipe, atrai o espírito para a sala mediúnica, e você cada vez mais participa dessas atividades que antes você não participava. Quer dizer, eles cada vez mais estão querendo a nossa presença junto deles, já nos treinando para esse contato maior, né? E é interessante também a gente pensar numa outra coisa. Então, portanto, dentro da casa espírita, a gente chama de trabalho, mas é assistência. Nós estamos ali sendo assistidos. Nós estamos ali sendo aprimorados, trabalhados, né? Também porque, se todo o trabalho espiritual que nos é pedido fosse efetivado na casa espírita, gente, é muito fácil. Lá dentro da casa espírita é fácil ser bom. Lá dentro é fácil desempenhar as atividades que a gente desempenha, porque a gente tem um preparo danado da equipe espiritual, né? A gente tem deles todo o apoio necessário, ali é muito fácil. O trabalho que nos é pedido a todos é porta fora da casa espírita. É no nosso dia a dia. E é isso que as pessoas às vezes não pensam. Elas acham que médium é aquele que chega na casa espírita, né, aperta o botãozinho, ligou mediunidade, função mediunidade, né, trabalha, saiu, desliga e tem a vida lá fora como se nada
né, fosse diferente. E não é isso, a gente tem que levar a espiritualidade para fora da casa espírita. A gente tem que levar a espiritualidade para a nossa vida, senão ela não muda, né? Então a gente vê, muitas vezes, relato de espíritos que chegam nos trabalhos de assistência e nos dizem: eu fui trabalhador espírita, eu trabalhei a minha vida toda numa casa espírita. Mas então por que você está aqui agora? Né? Por que você está sendo assistido? Exatamente por isso. Porque eu não mudei a minha vida. Né? Eu não me mudei como pessoa. Então isso é complicado, porque fazendo dessa forma, você não se permite crescer. Né? Portanto, gente, o trabalho que nos é pedido não é exatamente aquele que a gente acha que é se unir, né, somar nos trabalhos mediúnicos das casas espíritas. É importante, porque é o prosseguimento das nossas atividades de assistência. Mas o trabalho que nos é pedido a partir de hoje é o trabalho fora da casa espírita, no nosso dia a dia. É ali que as oportunidades de trabalho nos chegam. Muitos de nós querem enxergar os espíritos, mas antes vamos treinar a enxergar tantas pessoas necessitadas do nosso auxílio que passam por nós durante o dia, né? A gente quer ouvir os espíritos, mas não ouve nossos familiares dentro de casa. Portanto, temos que, como eu gosto de dizer, nós fomos chamados a fazer a diferença entre os indiferentes do mundo. Essa é a nossa tarefa, tá? Independente de mediunidade ostensiva, independente de qualquer coisa. Somos espíritos imortais em passagem pela Terra e nessa condição nós temos que, hoje, que já estamos mais maduros, oferecer alguma coisa de nós. Porque até agora a gente só absorveu, até agora a gente só puxou para a gente, né? Então, é chegado o momento da gente efetivamente ser os trabalhadores de que Jesus fala. E como eu disse, a gente está vivendo um momento que é ímpar na história, né? A gente falou há tanto tempo, a gente já falou, né, sobre a passagem do planeta, né, de expiação e prova para regeneração. Nós estamos vivendo isso agora. E eu fiz uma palestra recentemente noutra casa espírita a respeito disso, e há relatos dos espíritos de que os espíritos necessitados, aqueles que a gente já ouviu falar bastante, que vão ser enviados a um outro planeta para recomeçar, né, a sua caminhada lá, eles já estão indo. Desde mais ou menos maio do ano passado, já estão sendo encaminhados para esse outro planeta muitos espíritos, né? E, diferentemente do que eu mesmo achava, as notícias do plano espiritual é de que eles estão sendo conduzidos para lá, não... eu achava assim, que então eu era um espírito, era um espírito desses que iam ser levados para esse outro planeta. Eu achava que alguém ia vir conversar comigo e falar: olha, você não pode ficar aqui, né? Vem, você vai para o outro. Mas não é assim. Nesse relato que consta do livro do Manuel Filomeno de Miranda, né? Do Divaldo, do último livro do Divaldo, eles estão transportando esses espíritos em bloco. Então tem determinadas, vocês já sabem disso, no mundo espiritual que envolve o planeta, a gente também está no mundo espiritual, só que é mais denso, que é o físico. Aqui também é mundo espiritual, né? Mas é mais denso, físico. Vocês não conseguem, talvez, enxergar, mas olhando ao redor, você vê o mundo espiritual que envolve o planeta. Essa faixa que a gente chama de umbral, ela é continuidade aqui da nossa realidade física.
É como se fossem montanhas espirituais onde habitam os espíritos e, pela lei da sintonia, eles se unem, né, formando verdadeiras cidades no mundo espiritual. E então, viciados do sexo acabam se unindo, formando uma cidade. Outros vícios, tendências, né, até religiões acabam formando grupos. E Manuel Filomeno menciona que já foi transportado para esse outro planeta uma cidade espiritual inteira que havia, né, na região umbralina que envolve o planeta Terra. Tá? Então a gente está vivendo um momento realmente ímpar na história. E se nós fomos chamados a, nesse momento, estar encarnados, é porque alguma coisa esperam de nós, né? E isso é muito interessante, é muito legal. É um privilégio a gente estar aqui. Tudo bem, por enquanto, alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu avisei já de início, eu gosto de falar, então se ninguém falar nada, eu vou falando. O Paulo me dava carona, mas ele não conhece ainda esse meu lado falante. Né? Não, conheci. Eu só queria falar uma coisa. Oi. A fala da Regina, todo mundo falou, né, da expectativa, mas a Regina colocou uma coisa importante, né? Ela Sim. viveu uma experiência em que faltava um embasamento teórico. E ela tocou na questão das leis morais, que foi o tema do segundo ano. Eu acho que é importante, porque a gente também, falando agora do ponto de vista didático, pedagógico, né? É importante a gente saber que é o seguinte, da mesma forma que o Gentil falou para a Rosângela, e é verdade, tudo no seu tempo, né? Então ninguém perdeu tempo, ninguém está atrasado, mas nós temos também uma sequência. Então, no primeiro ano, nós tivemos aquele primeiro contato com a doutrina, né? Nós nos ambientalizamos um pouco com a doutrina. O ano passado, nós tivemos um reforço, que foram as leis morais, que acho que são extremamente importantes, né, Gentil, para essa transição que a gente vai passar agora. Quando a gente entrar na questão mediúnica, a gente já traz uma bagagem, né, de conceitos da doutrina e principalmente das leis morais que vão nos dar suporte. Eu acho que a grande falta que você sentiu, Regina, acho que a Ivana também falou disso, né, de chegar e trabalhar, é exatamente isso. Né? Quando a gente tem esse suporte das leis morais, aí agora sim trabalhar essa questão da intuição, contato, fica um pouco mais fácil. Até a timidez, né? A Rosângela, que era de longe a nossa aluna mais tímida, foi quebrando, né? Hoje ela se comunica mais, ela participa, ela faz a prece. Então, tudo no seu tempo. Não só de estar na doutrina, mas também de poder chegar agora na questão mediúnica. Com certeza. A gente vive todos um desafio constante, que é se superar, né? E eu acho que isso é o legal da vida, porque senão ela perde sentido. E nesse exercício de superação, porque tudo a gente tem que buscar fazer melhor do que a gente já faz. Lógico que sem ansiedade, sem nenhuma, né, preocupação de fazer coisa mirabolante. Mas a gente tem que ter essa preocupação de se superar sempre. A todo dia poder à noite dizer, hoje eu aprendi uma coisinha diferente, né? E isso faz parte da nossa vida, é o que nos é pedido. E essa questão da timidez, da gente se apresentar, da gente falar, tem muito da gente confiar na equipe espiritual que nos ajuda, sabe? Porque, né, eu, desde o início, eu era... quem me vê fala ainda que eu tenho todo jeitão de pessoa tímida, né? Mas eu era extremamente tímido. Né? Eu tinha uma dificuldade enorme de falar e depois me falaram isso, me falaram e me ajudou muito, falaram, olha, procura, né, quando você for falar e tal assim, pensar nisso, você está sendo ajudado por amigos espirituais que querem o seu melhor, né? Então confia neles e procura esquecer o resto, se sinta bem, né? E é isso que eu peço a vocês, não deixem de falar alguma coisa,
por timidez ou por achar que não vale, que isso não tem muito a ver, falem, e é importante, né? Nas nossas aulas, eu acho que toda colaboração ela é importante, porque vem somar. E vocês vão ver no programa que a gente vai falar daqui a pouco, ele é sequencial e ele tende a nos conduzir, né, numa estrada de entendimento, de conhecimento. E se a gente tropeça, né, então você acaba, às vezes, prejudicando o conhecimento que vem depois. Por isso, não deixem passar. Se ficou com dúvida, falem. Às vezes a pessoa não quer falar aqui, ou até não dá tempo de falar aqui, mandem mensagens, né? No grupo, no meu grupo do ano passado, eles mandavam mensagens particulares para mim, né? Dizendo, relatando a dúvida. Eu sempre respondi a todos, porque eu acho isso importante, para nós dois, né? Tanto para mim quanto para a pessoa, porque a gente aprende junto, tá? Então não deixem passar essa oportunidade. Beleza? Então, gente, até agora nós ressaltamos essas questões que eu quis levantar. Mediunidade ostensiva não é a mais importante, a gente às vezes endeusa o médium ostensivo, né? Não tem nada disso, às vezes ele é muito mais devedor do que a gente, por isso que ele tem essa ferramenta na mão, né? Porque tem que trabalhar. Todos nós podemos desenvolver a nossa percepção. O trabalho na casa espírita é importante, mas o trabalho no dia a dia é muito mais importante. O salário é dobrado, porque é mais difícil lá fora, né? Uma coisa que é importante dizer, eu acho que vocês já sabem, mas dificilmente a gente fica num lugar que não tem espíritos. Agora mesmo, aí do lado de vocês, tem um montão, porque não dá, não tem como, percebem? E isso não é de hoje, então não adianta ficar com medo hoje e pensar, meu Deus, descobri que tem espírito aqui em casa. Não é de hoje, ontem já tinha, né? Entendem? E amanhã vai ter de novo, porque é natural, como alguém destacou, tudo isso é natural, né? E é exatamente isso que eu quero destacar com vocês. Nós, se Deus quiser, esse ano estaremos sendo treinados, não talvez exatamente para o intercâmbio mediúnico na atividade espírita feita na casa espírita, né? Mas seremos treinados a uma maior interação mediúnica, sabe? Que é esse contato mesmo. Igual em casa, percebeu um espírito? Sem receio, se liga à fraternidade, pede ajuda, eles vêm, eles buscam, eles ajudam, né? Então, é esse ar de naturalidade que eu quero passar para vocês, porque tudo é natural, sabe? Tudo é muito natural. Ok? Alguém não sabia disso, que tem espírito aí do lado? Uma vez uma pessoa chegou no atendimento fraterno comigo, né? E ela, ai meu Deus, eu tenho medo do espírito. Eu conversar com o espírito, imagina. Eu falei, sinto muito, mas você está conversando com o espírito. Porque é essa a questão, nós somos espíritos, né? A única diferença é essa, a gente tem um corpo mais pesado que o deles. E essa é uma outra questão que a gente tem que desmistificar, porque às vezes não fica bem claro, né? A pessoa acha, como alguém falou, eu não lembro quem falou, dessa curiosidade, né, do mundo espiritual. Algumas pessoas acham que o mundo espiritual é uma coisa. Quando desencarnam e chegam lá, gente, o mundo espiritual vizinho da nossa faixa aqui, física, ele é extremamente igual ao nosso mundo. Sabe, as coisas não mudam dessa forma tão brusca. É que a gente assiste filme e às vezes dá a impressão de... E você imagina isso, né? Todo mundo volitando, todo mundo passando, atravessando parede e essas coisas. Mas não, gente, é
extremamente igual ao nosso mundo. Tanto que os recém-desencarnados ainda têm necessidades fisiológicas, sentem necessidade de comer, de dormir, né? E pensam nesse mundo espiritual, né, mais próximo de nós aqui. Se existem produtos, tipo legumes, essas coisas e tudo mais, existe plantação, porque vai criar do nada, né? Existem animais que a gente sabe que existem. Resumindo a história, não vai pensando que é muita coisa diferente, porque é igualzinho a gente aqui. Na essência, o mundo é o mundo físico que copia o mundo espiritual, né? Porque eu recordo que eu tinha uma amiga que fazia o curso comigo e ela falava assim para mim: Gentil, mas não sei, é muito fantasioso isso, né? Porque você acha, o mundo espiritual é igual aqui o mundo físico nosso? E não é, ao contrário. É o mundo físico que é igual ao mundo espiritual. Porque a gente vive lá e traz a ideia e realiza aqui, né? Então, pouco a pouco, a gente vai desmistificando isso também. E, resumindo a história por enquanto, para a gente avançar, é mais ou menos o que eu queria dizer, para desmistificar um pouco algumas coisas que a gente acha e puxar mais para o natural, né? E perceber que essa realidade que a gente já conhece, mas não lembra, a gente pode ter uma interação com essa realidade espiritual desde já, né? Não precisa esperar muito. Esse ano a gente vai ter a oportunidade de falar muita coisa, né? Muitas coisas que vocês já viram, mas agora com uma profundidade um pouco maior, tá? Puxando já realmente mais para esse lado prático. Alguma dúvida? Gentil, Pode falar. uma vez eu li um livro, há muito tempo atrás, eu não me recordo o nome, Tá. mas em uma dos comentários ele dizia que o mundo espiritual e o mundo físico era uma cidade dentro de uma cidade. Ele escreveu desse jeito, é correto? É uma cidade dentro de uma cidade, ou seja, é nosso mundo físico e uma outra cidade assim em volta de nós, do mesmo Sim. jeito. Então, vamos entender essa imagem, né? Porque o nosso mundo físico é o que vocês conhecem, então não preciso, né? O mundo espiritual e o mundo físico, eles se ligam, eles se entrosam, sabe? Tanto que tem mais de espiritual na nossa realidade que a gente imagina. A gente sai durante o dia na rua e não percebe, mas é aquela multidão de espíritos que passa de um lado para outro, né? Então tá todo mundo meio ligado mesmo, meio junto, né? Agora, o que acontece? Como eu te falei, existem colônias espirituais superiores e inferiores, né? De espíritos ligados ao bem e espíritos ainda ligados à ignorância. E essas colônias espirituais, elas estão situadas, levando em consideração onde está o nosso mundo físico aqui. Tem colônia espiritual, quer dizer, tem espírito vivendo para baixo de onde a gente está, que é o que eles chamam de regiões trevosas, né? Que é aqui abaixo da terra mesmo, vivendo aqui para baixo da nossa terra, né? Do nosso chão. E a partir da crosta, vamos entender a crosta terrestre, né? O nosso chão aqui. A partir dela, então, para baixo dela tem construção espiritual e a partir dela continua construção espiritual. Como eu disse, e essa às vezes é curiosidade de muitas pessoas, mas onde está esse umbral que as pessoas falam? O umbral está aqui, gente, está aqui junto de nós. Ele é uma faixa mais densa, formado pelo pensamento enfermiço dos encarnados, né? Ela é uma faixa de matéria mais densa que envolve todo o nosso planeta, tá? A partir da crosta e vai subindo. E daí o que acontece? Tem uma faixa densa que é
mantida, né, alimentada pelo pensamento desses espíritos desequilibrados que estão nela, depois ela vai purificando. E nisso vai construindo, né, como se fossem círculos, esqueci o nome da palavra lá, mas assim, paralelos um ao outro, né, formando uma sequência. Então, é uma cidade dentro de uma cidade, né? Eu não sei exatamente em que sentido que a pessoa quis dizer, mas o que eu sei é isso. A cidade espiritual e a cidade física está mais próxima do que a gente imagina nesse sentido. Próxima não necessariamente de distância, tá? Porque, né, as cidades espirituais, elas... Porque senão alguém ia já perguntar, mas se está próximo assim... Se passar um avião, não vai passar dentro da cidade espiritual, né? Então percebam que essa ligação do espiritual com o físico é de uma forma que um influencia o outro, mas não desse jeito. Essas colônias, elas estão numa altura aqui da nossa... Igual nosso lar, que a gente fala, né? Nosso lar está no espaço ao redor do planeta. Não sei se vocês sabem, mas Nosso Lar ele ainda está no umbral. Vocês leram o livro Nosso Lar, ou viram um filme, pelo menos, né? Uhum. Nosso Lar é uma cidade que ainda está no umbral. Tanto que os portões do fundo de Nosso Lar, eles dão acesso à região escura do umbral, né? É que lá dentro é um ambiente já mais voltado para cima. Mas... as câmaras de regeneração lá e retificação, acho, e os portões mais para baixo, né, dão direto no umbral. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que André Luiz ele foi até esse portão do fundo, né? Mas o nosso lar, no exemplo que eu dei, ele está longe da crosta da Terra. Tanto que André Luiz, no livro Os Mensageiros, junto a um grupo, eles vão caminhando, mas é uma caminhada rápida. Eles vão caminhando de Nosso Lar até a crosta terrestre e eles levam 2 ou 3 dias para fazer esse percurso, né? E descansam nas colônias que tem no caminho, tá? Mas essa região é ligada, ela é grudada aqui no nosso chão, tem acesso, tá? Então eu não sei se eu estou respondendo a sua questão, porque eu não sei no contexto em que está essa frase que você me falou, né? Mas o espiritual e o material estão juntas. Eu não sei se eu respondi. Foi a Rosângela que perguntou, né? Sim, fui eu. Você tem esse livro ainda? Não tem, né? Não tem. Não Tá. tem. Pô, mas a gente vai avançando junto, vai estudando junto. Qualquer noite a gente marca, vai todo mundo junto em grupo lá para o umbral, né? Não querem? Oi? Faz uma excursão, né? Fazer uma excursão. André Luiz chama essa região do umbral, né, de depurador mental, né? É assim que ele fala. É uma região de acho que é isso que ele fala, depurador mental. Porque ele vibra na mesma sequência, né, do nosso pensamento, da nossa mente enfermiça, né? Então, você sabe, Jesus já falou no Evangelho, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que mostra que tudo aquilo que a gente se liga, tudo aquilo que a gente dá valor. Quando a pessoa passa a sua vida física inteira, né, não estou falando de fanatismo, mas mais ligado ao espiritual, mais ligado aos valores melhores da vida, né, ela está se ligando fluidicamente às regiões mais iluminadas. Então, no momento do seu desencarne, ela não encontra dificuldade em superar essa faixa do umbral e normalmente ele acorda, desperta nessas regiões mais iluminadas, nas quais nós ainda não temos normalmente acesso.
Agora, quando você tem peso na consciência, quando você é muito apegado à matéria, quando você, né, ao material, ao sensual, a essas coisas da vida física, você está se ligando a isso. Então, o que acontece? Como eu falei, as determinadas regiões do umbral, elas vibram num sentido. Vamos supor, como o exemplo que eu dei daquela região do umbral em que se ligam os que têm o vício da sensualidade. Se você ainda vibra nesse mesmo sentido e não se esforça, né, para mudar, ainda está naquela faixa de sintonia, você desencarnou, automaticamente você se liga àquela região. Então, por mais que a equipe espiritual queira te socorrer, né, percebem que você está ligado. O próprio André Luiz, vejam, ele desencarnou e ele mesmo confessa em nosso lar que ele não era muito afeito à religião. Ele desencarnou, ele acordou no umbral. E ele ficou andando por lá 8 anos até enxergar Clarencio. E vejam um detalhe, Clarencio visitou André Luiz no umbral todos os dias, mas André Luiz não enxergava ele. Por quê? A mente dele, vamos falar assim, né? Depois a gente desenvolve melhor, mas ele estava tão pesado ainda, com a influência da matéria, da vida física dele, que ele não conseguia enxergar nada superior, né? Então foram necessários 8 anos para depurar essa matéria que estava impregnada nele, para ele conseguir enxergar o Clarencio e aí ser socorrido, tá? Portanto, desde hoje a gente já tem que ter em nós essa prevenção, né? Se ligar a Deus, se ligar aos nossos amigos espirituais através da prece sentida, né, e bem feita, e buscar assim nos espiritualizar mais, né? Realmente nos acostumar com a natureza desse mundo que é nosso de origem e nos aguarda de retorno, para que não ocorra isso, né, da gente ter que passar um tempinho lá se depurando. Vocês sabem que muitas vezes o espírito fica alguns minutos no umbral e até séculos, né? Porque é necessário para a depuração mental dele. Nessa altura da aula já deu para vocês verem que eu adoro pegar desvios e vou embora. Se ninguém me segura, eu vou falando, né? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Paulo quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou apresentar o programa. Pode tocar. Pode ir? Eu vou apresentar para vocês o programa só para fazer algumas considerações a respeito dele, tá bom? Eu vou fazer a projeção aqui. Tá todo mundo vendo aí, né? Então, vejam, até o ano passado, esse programa trazia aqui a indicação também, tinha aqui uma terceira, né, tem aqui o L das leituras, né, do preparo inicial, o T da teoria, e tinha um Pzinho aqui, que era da prática mediúnica. Então, nessa prática mediúnica, a gente via essas questões aqui, olha. Aqui foi colocado pelo Eduardo tudo como base teórica, né? Mas, na época, a gente tinha os exercícios de prática mediúnica. E começava, ninguém era, evidentemente, jogado numa prática mediúnica assim. A gente começava bem do começo e bem devagar, criando a segurança do aluno através de exercícios de concentração, né? De relaxamento, de fato, essa abstração do mundo externo, cada vez, né, se sintonizando mais com o mundo espiritual, a elevação e manutenção vibratória, né? Porque tudo isso depende de treino, realmente, né? Depende de um treino necessário para que você adquira a harmonia e mantenha essa harmonia pelo tempo necessário. E depois a gente, quando o aluno já estava mais treinado nessa questão da concentração, quando ele já estava um pouco mais seguro, a gente iniciava com um exercício que a gente chama de PACEM, que são as 5 fases do transe mediúnico, né? E
Inicialmente, a gente treinava a percepção dos alunos, quer dizer, sentir o ambiente espiritual, né? Sentir quando o ambiente estava tranquilo, harmônico, sentir quando tinha alguma variação nisso, exercícios de percepção. A aproximação, que já é perceber os espíritos no ambiente da sala, o contato com eles, e normalmente na aproximação, no contato, você já sentia fisicamente a presença desses espíritos, né? Nossos protetores, nossos amigos, eles nos auxiliavam a sentir em algum ponto a presença deles, né? Depois a fase do envolvimento, que já é uma fase avançada a ponto do aluno sentir totalmente o envolvimento do espírito. Quer dizer, aqui ele está no transe, né? No transe mediúnico. E após isso, a manifestação. Inicialmente, a gente trabalha a manifestação dos nossos mentores, de amigos espirituais, né? São comunicações instrutivas, úteis, né? Porque o aluno somente trabalha com os espíritos necessitados, portanto, num trabalho de assistência aos desencarnados, quando ele já está mais preparado, mais seguro, né? Agora, coisa interessante é ver que os espíritos, eles têm uma percepção da nossa realidade muito diferente da nossa. E às vezes a gente toma todo esse cuidado, né? De criar primeiro uma afinidade entre o grupo, uma harmonização, aí vai pouco a pouco tornando ele seguro, vai fazendo todas essas práticas e depois o contato com os amigos espirituais. Mas às vezes o plano espiritual, ele identifica no grupo já um preparo e daí ele começa a trazer espíritos necessitados, de acordo com o que ele percebe do grupo, né? Então, quanto mais o grupo está afinizado, quanto mais o grupo está unido, o plano espiritual vai criando atividades novas, um trabalho mais intenso. Chegando ao ponto de eu já vi, numa outra casa espírita em que eu dei aula, o grupo da escola tinha um trabalho tão ou mais intenso do que o grupo do próprio mediúnico da casa lá. Porque o grupo estava tão afinizado que começaram os espíritos a trazer casos mais complexos para serem assistidos ali, tá? Então, tudo depende do que a gente oferece para eles. O que a gente oferecer para eles, eles vão dar a resposta para nós, né? Só que, evidentemente, essa parte prática ficou prejudicada, né? Não, como eu disse, não vamos ficar tristes por isso. Tudo tem o seu motivo, a sua causa. A gente vai, com toda certeza, ter um avanço muito grande na teoria e pretendemos trabalhar como está escrito aqui, a base teórica de todos esses exercícios, para quando a gente voltar, vocês terem a oportunidade e condição de ter uma atividade bem mais intensa, né? Como eu disse, esse ano a gente não sabe ainda, não tem como prever o retorno ou não das atividades presenciais, mas dependendo da situação, a gente vai imaginando alguma atividade prática para todos nós, né? Isso vai depender muito de como as coisas vão, né, ficando, mas o Fraternidade, ele está, evidentemente, pensando numa forma de dar a vocês a parte prática dentro do possível. Evidentemente que aqui na nossa aula, à distância, a gente não vai fazer nenhum exercício prático, lógico, né? Porque esse exercício necessita do orientador ao lado do aluno. E na casa, né, a gente está distante. E também, é lógico, na casa espírita, todo o trabalho mediúnico, ele tem que ser feito na casa espírita, e não em casa.
né? O trabalho de assistência aos desencarnados, ele tem que ser feito na casa espírita. E André Luiz explica isso dizendo, imaginem um doente necessitado de estar na UTI, de ser assistido na UTI. Você vai tratar esse doente em casa? Não, né? Porque ele precisa dos equipamentos da UTI. Os espíritos é a mesma coisa. Na casa espírita, tem todo o equipamento e o ambiente está preparado para esse atendimento de emergência. Nas nossas casas, não. As nossas casas, elas têm um preparo, uma harmonia adequada às nossas atividades diárias, mas não assistência aos espíritos necessitados, né? Eventualmente, pode acontecer de da nossa casa surgir um irmão nosso necessitado, mas aí não foi a gente que provocou, ele veio, né? E daí a gente tem os meios de conduzi-lo à assistência, tá? A nossa própria prece, vocês não sei se param para pensar nisso, mas sempre que vocês colocam em oração, é como se você se acendesse, como se fosse uma lâmpada. Dependendo da intensidade da sua prece, você brilha realmente. E isso atrai os espíritos, né? Mas vejam, isso que é o bonito da mediunidade. Atrai os espíritos que estão necessitados daquilo, né? E eles são socorridos, eles sentem aquele benefício, tá? Por isso a gente tem sempre que pensar nisso. E o Evangelho ressalta muito isso, né? Se a gente não pode fazer o bem que queremos ao próximo, façamos pelo menos a caridade da prece, né? Que em nosso pensamento a gente possa imaginar e pedir a Deus que a nossa prece seja de bastante proveito a todos esses que estão ao nosso lado e sofrem. Também antes, vocês já viram o programa, né? Acho que vocês já deram uma olhada. Também antes, quando era presencial, além da indicação em cada aula da parte prática, a gente tinha aqui no finzinho do primeiro semestre as aulas que agora estão no final, que é o curso de passe. Porque a gente já dava esse curso de passe para que os alunos pudessem, na prática mediúnica realizada na sala, né, fazer antes a troca de passes entre eles. Isso fazia com que o aluno já começasse a trabalhar ali mesmo, se tornando apto, né, a trabalhar nas atividades da casa, com a brevidade possível aí. As aulas, vocês vão ver que, como eu disse, elas estão seguindo mais ou menos uma sequência que vai nos conduzindo ao entendimento dos temas, né? Então, a gente começa explicando definição, finalidade, mediunidade, evolução histórica, porque sempre existiu mediunidade, desde que o homem é homem. Né? Daí os mecanismos da mediunidade, entender fisicamente como funciona a mediunidade, né? A questão da glândula pineal, né, a epífise, ela é extremamente importante para a mediunidade, mas evidentemente que não somente ela, mas a gente vai falar desses mecanismos. Os fenômenos de emancipação da alma, junto aos transes, nessas duas aulas. A diferença entre mediunidade e animismo. Animismo é um termo que vem de ânimos, que significa alma, né? Num trabalho mediúnico, às vezes você tem a mediunidade, que é o espírito que se aproxima do médium e é assistido, conversando com o dirigente, e às vezes você tem animismo. O animismo é quando a sua própria alma se manifesta. Vejam, é diferente de fraude ou enganação. O médium não está enganando ninguém, né? Inconsciente. O animismo verdadeiro, ele é totalmente inconsciente. O médium acha que realmente ele incorporou um espírito, né, comunicou um espírito necessitado que foi auxiliado. Mas, na verdade, é o próprio espírito dele, né, que acessando determinadas personalidades de vidas passadas,
em que existiam conflitos, ele assume, né, ele joga esse conflito para fora. A gente vai explicar melhor aqui, a gente só está falando, né? Mas percebem que é o próprio espírito do médium que é assistido. E depois, na avaliação, o curioso é que o médium, e com todas, né, e sem erro nisso, ele fala, nossa, aquela comunicação foi intensa, eu senti o espírito necessitado de ajuda, né? E era ele mesmo, né? Mas o lado bom disso, era um espírito necessitado, e ele foi ajudado. Então, a atividade mediúnica ajuda a resolver os nossos conflitos, quando há essa necessidade, né? Porque o animismo não é tão frequente e comum assim, ele ocorre bastante, mas normalmente é quando a gente tem, no passado, determinados conflitos que nos marcam demais. Daí, no primeiro momento de transe, quem vem é o próprio espírito da gente, né? E assumindo aquela personalidade passada para resolver o conflito em si. Então veja que o nosso programa ele está bem interessante e, como eu disse, a gente pretende não deixar dúvidas, analisar profundamente. Quando chega aqui nas manifestações mediúnicas, tanto físicas como era o caso lá das mesas girantes, né? E também é o caso das casas mal assombradas de hoje em dia, né? Como os efeitos inteligentes. Daí a gente vai adentrar o estudo das principais delas, tocar um pouquinho em todas, mas estudar mais a fundo as principais faculdades mediúnicas e outros temas que vão nos ajudando aí. Em meio a tudo isso, como vocês viram hoje, eu gosto muito de incluir passagens do Evangelho e das Escrituras, porque eu acho que isso enriquece, porque a mediunidade é de todos os tempos. Mais especificamente, a gente tem uma aula para falar disso, a mediunidade no Evangelho. E é intensa a mediunidade no Evangelho. Tanto que Jesus, né, quando os seus discípulos notaram inicialmente, né, a grandeza daquele espírito, ele fala assim mesmo para os discípulos dele, no começo da obra, né, de Jesus, eles falam, vocês não viram nada ainda. A partir de agora, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus virem e voltarem sobre mim, né? Mostrando para os discípulos que nessa passagem, né, que é a narrativa do Evangelho, muita coisa aconteceria que hoje a gente estuda e sabe que é a mediunidade em ação. Né? Então, Jesus, isso que é o bonito da história, né? E ele mesmo disse isso. Jesus não fez nada demais, vamos entender, né? Não fez nada que a gente também não possa fazer. Ele mesmo disse isso. Tudo o que eu faço, vocês também poderão fazer. E vocês vão poder fazer muito mais do que eu faço. Mostrando, né, que tudo que ele realizou são fenômenos mediúnicos que a gente também pode fazer. E o Pentecostes, que é aquela explosão da mediunidade relatada no Atos dos Apóstolos, né? É aquele sopro do Espírito Santo, que na essência o que é? É a mediunidade em ação. E o Atos dos Apóstolos, aquele livro complementar do Evangelho, ele é rico em informações de estudo mediúnico. Ele é extremamente rico, porque a Casa do Caminho, né, as igrejas iniciais do cristianismo, havia ali muito fenômeno mediúnico. Né? Inclusive voz direta, eles ouviam os espíritos falando, orientando, o passe, a imposição das mãos, né? Então havia muita coisa assim, e a gente pretende, durante o ano, ressaltar esse ponto com vocês. O segundo semestre também ele é bem interessante, ele, né, vai criar, vejam que é uma sequência de aulas que todas voltadas para o tema mediúnico, a gente sempre puxando para isso, tá? E a questão aí das obsessões, né? E as últimas aulas, vejam que são temas bem interessantes, não é só falar de obsessão, os 3 tipos e acabou, né?
é realmente falar da obsessão a fundo. Para isso a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4 aulas, tá? Né? Daí entra a depressão, outras enfermidades, a obsessão na prática mediúnica. Portanto, gente, nós revisamos totalmente esse programa para esse ano, criando realmente oportunidade da gente ter um estudo bastante aprofundado e bastante proveitoso para todos nós. A par disso, eu gosto muito de usar o grupo do WhatsApp para promover durante a semana também uma discussão de temas, tá? Porque eu acho que, por mais que a gente tenha atividades durante o dia, sempre tem um tempinho para a gente olhar o WhatsApp. Do mesmo jeito que a gente fica matando tempo no Facebook, Instagram e outras coisas, né? E às vezes uma discussão simples você consegue avançar já em muita coisa de entendimento, tá? Tanto que na outra turma, que eu dou aula em 2 casas espíritas, na minha outra turma, que o ano passado foi 3º mediúnico e esse ano eles são o 4º mediúnico comigo, a gente está fazendo em grupo de WhatsApp a discussão sobre filosofia espírita. E é muito rico, né? É um tema assim, muito interessante. E é isso que eu quero falar para vocês. A gente pode tratar de vários temas no WhatsApp, né, durante a semana, durante o ano aí, porque eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem para essa troca entre nós, né? Alguém tem alguma dúvida aqui do programa? É o período de contestação. Se não contestarem, está valendo. Paulo quer falar alguma coisa? Ou está tudo em ordem? Não, tá tranquilo. Tá, né? Gentil, Oi. você assim, o que você acha? Você acha que a gente volta ao normal esse ano? Então, eu não sei esse ano. Talvez no segundo semestre, com o avanço das vacinas e tudo mais, né? Talvez a gente tenha uma normalidade relativa. Do jeito que era mesmo, eu acho que não volta, tá? Esse ano eu acho que não volta do jeito que era. Mas talvez, né, a gente tenha a condição de fazer alguma atividade, tá? Mas, como eu disse, isso não pode ser obstáculo para nós. A gente tem que dar os meios que tem. Com esse outro grupo que eu falei, eu estou planejando com eles até uma aula no Parque da Cidade, sabe? Que é uma forma da gente se unir sem riscos, né? Ou pelo menos com um risco muito reduzido, porque lá é aberto e tudo mais. E para ter esse contato, porque o contato pessoal ele é diferente, né? Então, eu até pensei, né, então, planejar alguns temas para falar, e tem muita coisa que pode se falar. Pode até se utilizar do ambiente, que é a natureza, para falar de evolução espiritual, né, para falar de espíritos elementais e tantos assuntos atinentes aí à natureza. Mas normal, eu acho que é como alguém falou e eu achei interessante. A gente, a partir de agora, vai ter que construir o nosso novo normal. Porque, como eu disse, a gente não pode ficar parado. Mas voltar, eu acho que não volta, não. Nessa obra mediúnica do Manuel Filomeno, ele fala que, embora a vacina, né, tenha chegado, ele menciona que a situação não ia ainda ser resolvida e ser resolvida de forma tão fácil. Porque, segundo ele, existem forças contrárias agindo. E o que é pior, essas forças são conduzidas por nós mesmos. Porque se todo mundo respeitasse as normas do padrão, né, que a gente deve, as regras de saúde, a coisa era mais fácil. Mas vocês percebem, a turma
todo mundo quer que o outro respeite, mas ele mesmo se acha o direito de não respeitar. Então é aquela história, mas eu só vou ali na praia, é rapidinho, eu nem vou me, né? Mas eu vou na festa, mas é entre conhecidos só, não tem ninguém estranho. Gente, não é assim, né? Então perceba, e eu estou falando que eu também faço, não estou me excluindo. A gente se justifica quando é a gente. Agora, quando é os outros, você quer que eles sigam, né? Porque não é assim, a gente fala, olha que absurdo, a praia é tão cheia. E daí alguém fala, olha, surgiu uma oportunidade lá, quer vir para a praia? Você vai, né? Tá, então é complicado. Mas é por conta disso, por conta dessa nossa indisciplina emocional, que a situação tá como tá e vai demorar um pouco. O plano espiritual está se utilizando desse momento realmente para todo mundo repensar, ressignificar tudo na sua vida. Porque não é a pandemia, ela não é necessariamente o instrumento da regeneração. Ela não é, né, a ferramenta que o plano espiritual está usando para o processo de regeneração. Ela é a ferramenta que o plano espiritual está se utilizando para fazer a gente pensar nos nossos atos, sabe? Para nos dar essa chance, talvez última, de conseguir ficar aqui. Porque senão a gente vai embora, né? E vai começar de novo lá, batendo pedra para tirar a faísca de fogo. Então a gente tem que realmente pensar no nosso compromisso com Deus, com a sociedade, com os nossos irmãos, né? E buscar agir da melhor forma. E acho que é isso. Tudo bem? Mas Gente, quem sabe o ano que vem, né? Oi, pode falar. uma dúvida, nada com o tema de retorno, mas uma curiosidade aí que você falou de deles de retomar um outro planeta aí batendo a pedra para fazer fogo. Quando ele começa do zero mesmo, desse sentido, ou chega no nível mais evoluído, assim, tecnicamente? Então, os espíritos que são expulsos, porque essa é a verdade, né? A gente é expulso de um planeta, porque o planeta deve seguir numa fase já de maior entendimento e a gente ainda não se coaduna com aquilo, então você é excluído. É a parábola do joio e do trigo, né? Jesus falando, deixa os dois crescer junto, mas no momento certo você exclui o um, né, e o outro permanece. E as passagens, olha como eu desvio dos assuntos, e as passagens é bem interessante porque realmente o joio e o trigo, quando eles ainda não estão maduros, os dois se parecem muito, sabe? Você só consegue distinguir bem quando os frutos deles estão maduros, né? Então, como fala a parábola de Jesus, se você tentar tirar o joio antes do tempo, você pode praticar uma injustiça, porque você pode tirar o trigo no lugar do joio e tudo mais. Então, na parábola, o senhor da vinha lá fala, né? O senhor dos campos lá fala, né? Deixemos os dois crescerem juntos, né? E no momento certo, quer dizer, no momento que dá para identificar o que é um e o que é outro, a gente exclui o joio. O momento é esse. E a pandemia, para isso, ela está servindo, para mostrar quem é joio e quem é trigo, né? Porque quem só pensa em você, né, quem só pensa em si mesmo, está mostrando todo esse lado ainda do seu egoísmo. Esse ainda é joio, né? E daí o que acontece? A gente é excluído daqui, como aconteceu com aquele planeta do sistema de Capela. Eles lá estavam na fase que a gente está aqui agora e começaram a ser excluídos. Como a gente, eles têm um potencial intelectual grande, né? Então, eles foram obrigados a voltar no estado primitivo. Eles reencarnaram em massa naquela fase em que os homens, a gente vê pelos relatos bíblicos, nos últimos aí 4.000 anos, né? Eles eram nômades, não tinham técnica nenhuma, não sabiam plantar ainda direito,
E, de repente, surge um povo que, há 3.000 anos antes de Jesus Cristo, fazia a cirurgia do cérebro. Então, percebem que há uma diferença muito grande entre esses povos, né? Mas, vejam, é um povo intelectualmente evoluído que foi colocado em meio a um povo primitivo. Então, talvez não seja aquele espírito que vai... E nem tem como. Não tem como você pegar um espírito do planeta Terra, fazê-lo reencarnar num planeta primitivo e querer que ele haja como o primitivo daquele local. Porque ele não vai fazer ugu lá e, sabe... Enfim, ele tem inteligência. E ele, portanto, ele vai ser diferente dos outros. E foi o que aconteceu. Os povos egípcios, a raça adâmica, né? Alguns povos semeados aí no planeta, eles eram muito mais evoluídos que os outros. Só que moralidade baixa, né? Evoluído intelectual. Daí o que aconteceu? Eles dominaram os povos primitivos, né? Eles eram os mais aptos. E vejam que coisa interessante, igual os egípcios, eles tinham a crença na metempsicose, né? Eu não sei se vocês conhecem isso. A metempsicose é aquela crença em que o homem, se ele agiu errado, eles acreditavam que ele podia, né, desencarnando, numa próxima vida, vir reencarnado num corpo de um animal. Gente, foi isso que aconteceu com eles. E é isso que vai acontecer com a gente. A gente está saindo daqui, ó, desse estado que a gente está, ser obrigado a encarnar num corpo primitivo, animal ainda. Percebem? Que essa tese da metempsicose retrata simplesmente o que aconteceu com eles. Eles vieram numa fase humana evoluída e foram obrigados a reencarnar num corpo primitivo, né? E porque erraram. Então, aí, no caso, eles não tinham essa consciência, né? Não era... Eles não tinham a lembrança, eles tinham como se fosse uma intuição. Eles, né? eles não tinham a lembrança clara, mas eles tinham a lembrança. Porque, vejam, os egípcios mesmo, a cultura, a religião deles é tão rica que até hoje o homem está estudando, né? E esses povos que vieram antes, a cultura espiritualista deles é tão rica que, se você analisar, é o espiritismo em essência, né? Então, percebam que depois eles, no momento certo, eles vieram cumprir o seu papel, eles retornaram, né, na sua grande maioria, porque essa exclusão não é permanente. Ele fica onde está até ele se melhorar. Quando ele se melhora, ele tem a chance de voltar de onde ele saiu, né? E muitos retornaram, mas tem alguns ainda andando entre a gente até hoje. Mas muitos retornaram quando eles se acharam melhores, né? Mas eles tinham a lembrança da vida que eles levavam lá, que é toda a mitologia, né, dos povos antigos, né? Que é muito rica. E a gente fala de egípcios, mas a gente sabe mesmo os Vedas, né? O conhecimento, acho que é Vedanta que eles falam. Os Vedas é um conjunto de conhecimento que, a partir de uma certa fase, ele passou a ser escrito. Eles datam de mais de 6.000 anos antes de Jesus. Algumas pessoas falam 10.000 anos antes de Jesus. Segundo Emmanuel, acho que é A Caminho da Luz, ele fala que esses povos começaram a reencarnar no planeta há 40.000 anos, né, antes de Jesus. Então vejam que... E Manuel Filomeno, ele menciona que essas equipes espirituais que estão trabalhando nesse processo de regeneração, eles conheceram esse planeta novo, através de imagens. E ele menciona que esse planeta novo, ele é muito parecido com a Terra, né? Parece o jeitão nosso aqui, mas parecido com a Terra, ainda sem vida, né? Porque, vejam, eles como... Desculpa, eu esqueci seu nome, que fez a pergunta. É Gabriel, né? Gabriel, isso. Ah, lembrei.
lembrei a tempo. Então, eles são colocados lá no comecinho. Daí começam a encarnar esses espíritos primitivos e eles continuam vivendo no mundo espiritual, né? Toda aquela construção espiritual. E daí eles começam a encarnar no planeta para fazer a diferença entre os povos primitivos. Mas, resumindo a sua pergunta, começa desde o comecinho. Tá? Um outro dado interessante que vem da espiritualidade, né, mas até a ciência já está sabendo isso, a esfinge no Egito, né, na verdade ela não é construção dos egípcios, ela foi desenterrada da areia pelos egípcios, mas a espiritualidade fala que ela é de um povo anterior aos egípcios, que era o conhecido como o povo vermelho, que pela construção vocês vê que já é um povo inteligente também, né? Que viveu muito tempo antes dos egípcios. Então percebem, gente, a gente fala, mas a gente não sabe nada ainda. A gente não sabe muita coisa. A gente tem muito que avançar, né? Mas se todos formos juntos, a gente chega lá, né? Bom, pessoal, eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Eu gosto de indicar livros, mas aí a gente vai conversando, né? Um livro importante na sequência daqueles de André Luiz, que eu acho que complementam primorosamente a obra de Kardec, nos domínios da mediunidade, né? Porque ali ele desmistifica um pouco essa questão que eu falei, de que mediunidade é só dentro da casa espírita. E não é, mediunidade é em tudo. Tá? Então, nos domínios da mediunidade, do André Luiz, a gente pode comentar esse livro durante o ano. E daí tem muitos outros que a gente vai conversando. Diretrizes de Segurança, do Raul Teixeira e do Divaldo, ele é importante para o médium, né? E aí a gente vai conversando sobre outros, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que agora, por hoje foi né, um bate-papo, e a semana que vem a gente começa realmente seguindo o nosso programa e já pegando no estudo aí. Dentro do possível, eu falo dentro do possível porque a gente tem as atividades outras também, né, do dia a dia. Mas dentro do possível, sempre mandar para vocês um roteirinho de estudo ou alguma coisa que prepara a aula, né, para vocês saberem mais ou menos para que sentido a aula vai, que é para chegarem aqui preparados. Porque é importante a participação de todo mundo, tá? Não me deixem falando sozinho, não, porque todo mundo participando é melhor. Tá bom? Paulo, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer aí o Gentil, falar que essa turma é uma turma bastante empenhada, né? E que com certeza a gente vai conseguir crescer e evoluir juntos aí. Acho que eles chegaram, né, já com uma base sólida dos 2 primeiros anos. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente vai ter alguma evolução, que a gente possa ter alguma oportunidade de uma aula, uma atividade presencial. Mas, como a gente falou, se não for possível, é porque tem o seu propósito também. Sim. Tá? Então, vamos aí nos dedicar, nos preparar e passar mais um ano aí de aprendizado juntos aí. Sejam bem-vindos. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? As tarefas diárias, que é leitura do Seara, né? Deixa eu ver se tem o Seara aqui. Tem o Seara dos Médiuns. Aliás, esse é um livro que é importante ou vocês adquirirem na biblioteca, né, do Fraternidade ou baixarem. Tem na internet em PDF também, tá? E não faz muita diferença não, né? Mas o Seara dos Médiuns a gente faz a leitura preparatória da aula, tá? E, como já está falando, são temas para os médiuns, extremamente importante.
Então, a gente sempre nas aulas vai precisar de uma pessoa para fazer a leitura do Seara dos Médiuns, uma pessoa para fazer a leitura do Evangelho, e daí a prece inicial. Eles já faziam vibrações, Paulo? Já, né? Vibrações e prece final. Daí, como vocês preferem, a gente destaca no grupo as pessoas que vão fazer, a gente indica, vocês se dispõem. Como funcionava, Paulo? Ano passado a gente fazia, no final, agora, nesse momento que nós estamos, nós Já fazia. os voluntários, né? Aí Tá. a Edi, no caso, ano passado era esqueci o nome dele. Deus. O Matheus que fazia, ou quando ele não estava eu mesmo fazia, né? Então, no final da aula, a gente já abre, né? Quem quer fazer prece inicial, evangelho, vibração, prece final, e aí a Nedia anota e se não tiver quórum na aula, a gente põe no grupo para complementar. Vocês preferem continuar assim ou vai para o grupo? Pode ser. Pode ser. O que você prefere, gente? Você acha que é melhor já colocar no grupo e lá cada um se prontifica uma atividade? Nessa semana eu vou colocar no grupo, né, assim, Seara dos Médiuns, Evangelho, o que é para vocês se habituando com as atividades, né? É que eu não sei como vão ser as nossas aulas, mas normalmente eu não gosto de atrasar muito, né? E então, se a coisa já estiver acertada no grupo, acho que fica melhor, né? Posso fazer uma pergunta? O ano passado a gente tinha 2 grupos, né? Que era a turma de dia e a turma da noite. Sim. E não estava todo mundo no mesmo grupo. Esse ano aqui a intenção é ficar todos no mesmo grupo, ou não? Então, foi bom você falar disso, porque estão separados, mas eu vou propor, né, para a coordenação da escola, unir todo mundo. Sim. Porque não são mais 2 grupos, é um grupo só, né? E dá trabalho, porque eles têm que ficar colocando, repetindo a mensagem. Né? Acho que é interessante, até porque, como você falou, que às vezes a gente pode colocar uma dúvida lá, é legal todo mundo participar, né? É justamente por isso, né? Por causa dessa interação entre todo mundo. Por isso eu acho que tem que ter um grupo só, tá? Então eu também acho, porque não vai ter dividido a aula da tarde e a aula da noite, não tem então sentido, né? Não tem sentido. E uma fica mais prático para vocês em qualquer interação com a gente, né? Fica passando de um grupo para o outro. E como a Helenice falou, sempre perde alguma coisa. Sim. Porque num grupo acaba surgindo uma discussão que no outro não surge. Exato. Né? Então é importante ser um grupo só. Eu vou providenciar essa semana aí. Tá bom? Então a gente coloca aí, escolhe o pessoal no grupo para essa semana. Depois, na semana que vem, a gente reavalia isso. Beleza? Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Regina quer falar na sua prece. Não, só para finalizar, você falou que a gente vai trabalhar bastante a percepção e a intuição. E a mediunidade do futuro vai ser a intuição e mais a percepção, né? Fala-se isso. Então, eu acho assim que nada é por acaso, né? Então, a forma que você quer desenvolver com a gente, eu achei muito interessante. Sim. Eu achei que é muito válido, né? Porque para não endeusar os outros médicos ostensivos, né? Então, para ver que a mediunidade é válida e compreender a mediunidade, como ela funciona na gente, né? Isso. Porque a gente tem que lembrar, então, que a mediunidade ostensiva ela é uma ferramenta, ela é um canal de ligação com o mundo espiritual, que permite esse contato. Mas a gente tem que lembrar um detalhe. Eles, os desencarnados, são espíritos. Nós também somos. Então, tem como você desenvolver essa ligação espírito a espírito, independente do corpo, né? E é isso que a gente vai treinar esse ano aí. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Por hoje é só. Vamos fazer o encerramento, então? Ok. Então, vamos lá.
Vamos procurar fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento pela mais uma oportunidade dos estudos desse ano e que possamos aprender e compreender como funciona para nós a mediunidade. E desta forma também nos auxiliar e auxiliar sempre os próximos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, então, muito obrigado a todos pela atenção, pela presença. Espero que todos tenham uma excelente semana. E na próxima semana, todo mundo firme aí, né? Vamos começar esse ano com tudo, se Deus quiser. Então, obrigada, gentil. Foi excelente. Boa obrigado, noite. gente. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Fiquem Boa noite. todos com Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.